Lula riu de previsão de Kassab. Me disse, a eleição não é hoje, né? Porque o Kassab disse, se a eleição fosse hoje, o Lula perderia, né? Eu não sei de onde ele tirou isso também, porque a pesquisa da própria Quest que ele usou, de dados colhidos de 5 a 9 de dezembro, indicava que Lula bateria todos os seus adversários se a eleição fosse hoje, e se o Lula não fizesse, o próprio Haddad o faria. Né? Lembrando que o Gilberto Kassab, presidente do PSD, aliado do governo e aliado do Tarcísio, participou de um evento com um banco, um evento de mercado, ontem, criticou o Haddad, sugeriu que o Haddad não tem, sugeriu não, afirmou que o Haddad é fraco, não tem autonomia. Na verdade, a crítica foi dirigida ao presidente Lula, que ele estava dizendo que outros ministros tinham autonomia. Aí falou da Dilma, né, que com a Dilma não deu certo porque ela queria ser a ministra da Economia. Lembrando que o Kassab foi ministro da Dilma. O Kassab tem uma capacidade, né? Veja, ele hoje é poder em São Paulo com Tarcísio. E ele é poder no Brasil por intermédio dos 3 ministérios. Ele pertence à base do governo. Ele foi ministro da Dilma. A Dilma caiu, ascendeu o Temer e ele foi ministro Temer. Então ele se articula muito bem. E aí fez previsão, disse, Haddad tem dificuldade de comandar, comparou com outros ministros que comandariam, fez esse juízo sobre a presidente Dilma, né, que ela queria ser ministra da Economia. O PT, se a eleição fosse hoje, não estaria na condição de favorito, mas na condição de derrotado. Se a eleição fosse hoje, é uma opinião dele. Não tem pesquisa, mas logo alguém produz essa pesquisa, pode ficar tranquilo. Viu, Vale Bem? Uhum. Porque tem pesquisadores com os quais eu falo, cumprimento, e até tomaria um café junto, e tem alguns que eu nem quero passar na mesma calçada. Né? Porque vai que acha que eu estou junto. E sem contar que também, né, pode tentar bater minha carteira. E como eu sou pobre, eu gosto de andar sempre com 50, pelo menos. Né? É complexo de pobre. Mas não mais do que isso, viu, gente? Não se anime. Né? Então logo alguém produz essa pesquisa. Tem até os candidatos aqui. Mas de qualquer modo hoje não tem. Aí o Lula concedeu uma entrevista coletiva, que estão dizendo de surpresa, já é o Sidônio operando, mudando a coisa de comunicação. Foi bem na entrevista coletiva e comentou sobre a antevisão do Kassab. Vamos lá, o que tem aí? Vai lá. O presidente Lula concedeu hoje essa longa coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. No primeiro encontro com jornalistas nesse ano, que durou mais de 1 hora, ele falou sobre reforma ministerial, economia, sobre a relação com o governo Trump. E ao ser indagado justamente sobre isso que você tratava agora, as críticas que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, Lula brincou e disse que a eleição de 2026 não é hoje. A gente vai ouvir o que disse o presidente. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque, como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. O companheiro Haddad coordenou com o Congresso Nacional, sabe, uma indicação de uma seriedade administrativa estupenda. Ou seja, ele convenceu todo o governo e o Congresso Nacional de que, além da gente cumprir o arcabouço fiscal, a gente não poderia gastar mais de 2,5% em investimento. Depois o companheiro Haddad coordenou uma coisa que o mundo vai agradecer e o Brasil vai agradecer, que foi a aprovação da reforma tributária. Ou seja, na verdade, só por isso
O Haddad deveria ser elogiado pelo Kassab. Olha, eu já disse, eu tenho uma ótima relação com o Kassab, profissional, jornalista político. Ele sempre é muito cordial comigo, comigo e com todo mundo. É um homem educadíssimo, né? Mas acho que foi. Eu ontem elenquei aqui, e aí eu digo assim, não adianta me xingar, primeiro que eu não ligo, né, com esse negócio de ficar xoxando as redes e tal. Eu não dou a menor pelota, né? Segundo lugar, eu entendo que um jornalista verdadeiramente independente tem de ter a coragem de dizer quando o governo acerta. Se inventou um tipo de independência aqui no Brasil que você só é independente quando você ataca as pessoas, quando você fala mal. Ah, mas em relação ao Bolsonaro, me dê uma boa medida que ele tenha tomado, eu falo bem. Eu falei bem uma vez. Quando ele não vetou o pacote anticrime que a Câmara fez, que era um bom pacote. O único que falou mal foi o Sérgio Moro, que queria um troço fascistoide. E ali até o Bolsonaro mandou bem. Foi a única vez. Como eu me lembro de uma única medida positiva dele, quando houve eu falei. Aí eu pergunto ao próprio Kassab, de novo, o maior crescimento da década de 2024 não serve? Um desemprego historicamente baixo não serve? Investimento que estava crescendo 10% ao ano não serve? O setor industrial crescendo 3,5% não serve? A menor ociosidade da indústria nesse tempo não serve? O cumprimento, Kassab, da meta fiscal agora, todo o mercado dizendo que não ia, um bando de especulador dizendo que não ia, não serve? Então acho que foi absolutamente injusto. E para mim resta ainda por saber a razão do ataque. Ah, vai ter uma reforma ministerial, ele não quer essa reforma, ele quer outra, ele pretenderia ter mais espaço no governo, não sei. Está fazendo uma análise sobre o futuro. Eu sei que tem um senador dele que falou mal da Gleisi, eventualmente ministra, né? Tem um governador do partido dele que não compareceu a uma solenidade que estava liberando recursos para o seu estado, que é o Ratinho Júnior, que agora está se dizendo candidato no dia seguinte. Tem o Ângelo Coronel, que está partido dele, que está fazendo chantagem com orçamento. Pode ser que haja algum descontentamento. Agora que a análise é injusta, a análise é injusta. E de fato, a eleição não é já. Ah, mas tudo que tem agora para frente, o mercado prevê coisa negativa. Bom, o mercado previa faz um mês que o governo não cumpriria a meta fiscal. E, no entanto, o governo cumpriu a meta fiscal. E olha, né, que fez coisas aí que outros governos não fizeram. Porque cumprir meta fiscal, até fazer algum superávit, destruindo Minha Casa Minha Vida, por exemplo, fica mais fácil. Destruindo farmácia popular fica mais fácil. Não deixar dinheiro para a universidade nem pagar a conta de luz fica mais fácil. Isso que eu acabei de falar aqui, aconteceu ou não aconteceu? Isso que eu estou falando aqui é verdade ou é mentira? É uma pergunta mesmo. Você não precisa gostar de mim. O que eu acho, Bruna, não gostar, também um péssimo gosto não gostar. Eu sou uma pessoa boa, bacana, chique, cheirosa. Chique pode não achar, mas cheirosa com absoluta certeza. Né? Quando eu trabalhava nesse estúdio, Bruna, esse estúdio ficava tomado por aqueles olores fantásticos. Então, não gosta? Não gosta. Não precisa gostar. A questão de conteúdo. E sou bem-humorado também. No mais das vezes. Só não gosto de gente preguiçosa e quando eu dou topão no dedão. Topada no dedão. Aí eu fico namorado. Então, isso é verdade ou mentira? É assim ou não é? Ah, mas não está fazendo candidato. Bom, queridos, eu vou usar aqui, valeu bem, uma imagem que eu usei hoje no UOL. Eu usei lá, posso usar aqui, porque eu trabalho nos dois, afinal de contas eu sou a mesma pessoa, né? Sim. Eu não tenho uma opinião lá e outra aqui, só faltava isso, né, valeu bem? Não, no UOL a minha opinião é essa, Band, a minha opinião é aquela. Não, eu sou a mesma pessoa.
O mesmo gato. Ah, mesmo gatoso, mesmo gato idoso. Né? Ô, Valibene, você que gosta de futebol, Sim. todos gostamos. Você lembra, você não viveu, mas você lembra a seleção de 70. Você conhece a seleção de 70, certo? Sim. Tá, deixa a seleção de 70 aqui para efeitos de comparação, ok? Vamos agora pensar uma outra circunstância. Vamos fazer a melhor seleção que a gente conseguir hoje. Aí nós vamos comparar. Vai parecer a comparação, sei lá, do Mocoimbu de Dois Córregos, que é meu time em Dois Córregos, né? Com o Barcelona. Ou com o Real Madrid. O bom candidato, o candidato viável ou não, também o é, Bruna, em relação à concorrência. Quem é a concorrência? Diz o Kassab, hoje Lula não é favorito. Diz ele, não seria favorito. Quem seria? Insisto, eu não sei se alguém já fabricou uma pesquisa, eu tenho alguns candidatos para fabricá-la. Para eu poder dar um pé no traseiro depois, mas... Onde está essa pesquisa? Quem é o candidato? É a questão de sempre, né? Que a gente fala, vai aparecer alguém, vai quem? Mas isso tudo que você falou, a população não está dando a menor bola. Primeiro que tem uma parte que dá bola. Agora, a população reconhecer, não reconhecer, não muda o fato. Ou muda o fato? Que o desemprego deixará de ser 6,2% na margem 6%, vai crescer por causa do juro. Porque tem gente que não reconhece. O ganho real do salário desaparece, porque a avaliação... Tá. Existe o problema da inflação de alimento que está incomodando? Existe, tudo isso é verdadeiro. Agora, o Lula não é um grande candidato, mas peraí, quem é a concorrência? É a seleção de 70? Acho que não. Né? E não estou falando mal do Mocoimbu, não, que eu sou Mocoimbu até a morte. Vale bem. Tem outro time lá? Claro, Botafogo. Sim. Que é alvinegro, como todo Botafogo. Então precisa saber com quem você está concorrendo, né? Então a fala do presidente é uma fala correta. Olha, e aí tem gente tentando achar contradição onde não há, que negócio, né? Já falou mal do presidente hoje? Ainda não. Não se esqueça, hein? Tarefa. Seja independente, fale mal do presidente. O próprio Lula disse que 2026 já havia começado. Mas 2026 começou, eu já disse aqui, valeu bem, em novembro, 2026 começou em novembro de 2022. Quando ela começou a ser atacada. É claro que tudo que se está fazendo, se está pensando em eleição. Agora, o governo tem obrigação de trabalhar. Não tem 2 anos, como disse o Lula, tem 1 ano e 10 meses até a disputa eleitoral, 1 ano e 9, mas não é amanhã. E vamos ver como os outros vão se articulando, né? É isso. Agora, se você fala assim, apareceu o Pelé lá do outro lado. Você fala, eita, mas aí não tem. Mas aí ninguém será bom o bastante, né, Vale bem? Sim, impossível. Aí, como diria Camões, não existe amor de ninfo bastante pro tamanho do gigante, né? Ora. Acho sim, né, que o Kassab fez uma avaliação ruim e precipitada. Agora, ele é um político. Ele sabe, é um jogo, está se apresentando, está querendo atrair um pouco a base bolsonarista que o odeia, não sei. Tarcísio
Ele diz, Tarcísio, eu acho que tem que concorrer ao governo do Estado de novo, né? Mas se o Lula é essa figura que vai perder, porque aqui eu estou dizendo, veja, quando ele faz isso, ele está dizendo, o Lula perderia para qualquer um hoje, mas para qualquer um quem? Mas uma avaliação negativa do governo, e qualquer especialista honesto em pesquisa sabe que é verdade que eu estou falando, uma avaliação negativa do governo também tem avaliação negativa daqueles que acham que o governo não está sendo bom o bastante no sentido que eles querem. Mas quando comparam com outros, diz, aquele vai ser pior. Tá, tem uma inflaçãozinha a mais aí, eu não gosto disso, mas se for fulano de tal, a inflação vai baixar para valer? Ou o que ele vai baixar para valer vai ser o salário? Os gastos públicos? Não é assim, o mundo é mais complexo. Né?